O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro deu 1 talento. A cada qual, de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou mais 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas. Com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos. Aqui estão mais 2, Senhor, que lucrei daqueles 2 que me entregaste. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo.
pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau, preguiçoso. Tu sabias que eu era severo. Colho onde não plantei. E ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado meu dinheiro, o meu talento, num banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros aquilo que me pertence. Porque a todo aquele que tem será dado mais, terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, de uns dias para cá, estamos fazendo confronto entre a obra da criação, de um lado, e a história humana do outro. Onde é que estão os pontos convergenciais ou os pontos contraditórios? Se contraditório, não é culpa do planejamento, porque tem origem infinita, perfeita. É uma questão nossa. Por isso aprendemos. E para aprender construímos escolas. Por isso temos que ter disposição para trabalhar. Para isso temos que ter saúde, construir hospitais e alimentar o seu trabalho com especificidade. Quando não ocorre, surgem os distúrbios entre o que a criação tem, oferece, e como a nossa história acompanha, ou para louvar, ou para enfraquecer.
E aí começamos a colocar a culpa em Deus, que fez a criação perfeita, com as suas limitações, ocorrentes naturalmente, porque o limite impõe isso, e a criação não pode ser eterna, porque ela é criada a partir de um certo tempo, enquanto que o eterno não tem tempo. E aí, quem solicita a educação, o crescimento, uma aproximação cada vez maior entre a criatura cheia de talentos que não são seus, são do próprio Criador. O Evangelho, no final das contas, diz isso explicitamente, para que pudesseis desdobrar os meus talentos, a necessidade do vosso trabalho. Ocorre diante de alguns, são servos bons e fiéis, e não diante de outros, maus e infiéis. Cada um tem o seu resultado. Participar da alegria maior é um resultado. Participar do ambiente onde há fogo, ranger de dentes, é outro resultado. E a gente se esquece que quando a gente é solicitado, imediatamente desencadeia-se uma graça. Por exemplo, com relação ao respeito à unidade da igreja, estamos obedecendo a quem? Se é a Pedro, aquele que assumiu a administração, assim como esses, da parábola de hoje. Eram pessoas anônimas, foram chamadas e a eles ou a essas pessoas entregues os talentos. A Pedro foi entregue um talento gigantesco para um pescador. Alguns daqueles deram conta do pouco, mas quem recebe pouco e desenvolve o máximo do pouco é considerado fiel. Quem recebe pouco e não trabalha o pouco é considerado servo infiel. Quem recebe mais, o resultado é maior. Venha participar da minha alegria, a alegria de Deus. Não é pouca coisa, não. Vai participar da eternidade, vai participar da infinitude. Eles vão ampliar os limites. Quer dizer, quem tem mais, receberá mais. Quem tem menos, receberá menos. Dentro daquela concepção da parábola. É menos e não trabalhou nada. Recebe nada. Porque é a medida do trabalho. A medida do trabalho é o dobro
do talento recebido. Não dá de se devolver o mesmo que recebeu. Não haveria crescimento na história da humanidade. Então, quando se busca a unidade da igreja, pelo esforço de Pedro, aqui é a chave. Abra e fica aberta. Feche e fica fechado. Tem autoridade para isso. Busque a unidade. Combata o bom combate. Mantenha a fé. E aí será recompensado. Com atributos que não são mensuráveis pela metragem humana. De modo que quando se obedece a Pedro, não está se obedecendo a uma simples pessoa humana. Está se obedecendo a quem foi transformado numa rocha de alicerce. A rocha de alicerce para a construção da igreja de Deus. A minha igreja, não é a sua. Não é a sua pequena, limitada igreja. É a igreja grande, minha. Preenchida de graças, de talentos que devem ser desenvolvidos, no mínimo, ao dobro. Assim como Pedro representa a abundância da graça, imaginemos um pescador vai administrar o corpo místico de Jesus Cristo. Com que sabedoria? A graça. Com que poder de Deus, divino? Com que fidelidade? A do Espírito Santo. Então, obedecer a Pedro e aos seus sucessores não é simplesmente obedecer a um ser humano limitado, mas sim conviver com felicidade a concretude da graça colmada pelo próprio Deus na convicção da imagem e semelhança sua. Que seja realmente o comportamento da igreja o ponto focal da relação boa entre o planejamento criador, a criação de fato e a história contada pelo desenvolver desses talentos. E aí seremos chamados servos bons, fiéis, porque combatemos o bom combate, mantemos a boa relação com o patrão Deus e recolheremos os frutos de uma colheita com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.